Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, Marco Adriel. Queria dar continuidade sobre o tema sobre como vencer as tentações, a qual a gente já deu início nesse tema. Por gentileza, hoje a gente vai falar sobre as armas que Jesus nos concedeu para vencer a tentação. E a gente vai meditar em Mateus capítulo de número 4 sobre a tentação de Jesus, a qual o Senhor, nosso Senhor Jesus, ele venceu o maior adversário, o maior inimigo de nossa alma, a qual não é homem, a qual não é rei, nem presidente, nem governo humano, mas sim contra Satanás. E Jesus ele vai vencer Satanás no deserto. Abre por gentileza as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no seu capítulo de número 4. Acompanha comigo na palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meus amados irmãos, é bem interessante notar que sobre a tentação de Jesus, que está escrito em Mateus capítulo número 4, também está relatado no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo número 1, versículo de número 12 e 13, e Lucas capítulo de número 4, versículo de número 1 e 13. Interessante notar que, segundo Marcos, ele vai dizer que o Espírito o impeliu ao deserto. Já segundo Lucas, o doutor Lucas vai dizer que e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Já o relato segundo Mateus vai dizer nós que Jesus, pelo Espírito, foi ao deserto. Interessante notar que Jesus ele foi conduzido depois de ser batizado e foi ao deserto e ali esteve jejuando 40 dias. A Bíblia não especifica se Jesus estava jejuando apenas se abstendo de comida ou era um jejum completo, não comendo nem bebendo. Mas segundo a ciência, não tem como Jesus, que veio como 100% homem, 100% Deus, não tem como jejuar sem beber água durante esse período. Mas o que a Bíblia enfatiza é que Jesus, não tendo comido nesses 40 dias por causa do jejum, ele teve fome, não sede. O que indica que Jesus ele bebeu água, mas não comeu durante esses 40 dias. O Espírito Santo que conduziu a Cristo antes de começar o seu ministério ao deserto, com o propósito específico de ser tentado pelo diabo, por Satanás.
ao qual Jesus ele vai vencer Satanás, se submetendo não ao desejo diabólico, não ao desejo de Satanás, mas se submetendo também à vontade da palavra, à vontade de Deus, se submetendo à palavra de Deus, a qual Paulo vai falar em Efésios, capítulo de número 6, no seu versículo 17, na parte B, que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Então Jesus vai usar a espada de Deus, a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus, para vencer as tentações, para vencer as propostas de Satanás. Interessante notar que Satanás ele vence Adão no jardim do Éden. Satanás ele vai vencer Adão, vai vencer Eva. Caim também, Caim ele pede para Satanás no campo, em Gênesis capítulo de número 4, no seu versículo de número 8. Estando eles no campo, Caim e Abel no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Interessante também notar que o primeiro homicídio aconteceu depois que Adão e Eva caiu, gerando filho, Caim e Abel. E Satanás ele vence Caim, ao qual usou Caim para matar o seu próprio irmão. No decorrer da história também vai nos relatar em Josué, capítulo de número 7, que como o povo hebreu que estava prestes a conquistar a terra prometida por Deus, no capítulo de número 7, Israel é derrotado por causa do pecado de Acã. Satanás ele vence Acã, a qual Acã se deixou levar pela cobiça, cobiçando a capa babilônia, cobiçando a boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, peso de 50 ciclos. E Acã ele vai perder para Satanás por causa da sua cobiça, cobiçando algo material. E assim Deus fala que maldito era aqueles que tocassem alguma coisa de Jericó. E desobedecendo, levou prejuízo para todo o povo hebreu contra a guerra de Ai. Também o sacerdote Eli ele vai perder para Satanás quando ele vai honrar mais os seus filhos do que a Deus, sendo ele sacerdote. Saul ele também vai perder para Satanás quando não se acha mais arrependimento e quando ele não vê mais o que fazer diante dos inimigos, dos seus adversários na guerra que ele enfrentou. Sendo o primeiro rei de Israel, ele se mata. Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que é profeta, que é guerreiro, um homem que Deus levantou para apacentar o povo hebreu, Israel e Judá. A Bíblia vai dizer que Davi, sendo o homem segundo o coração de Deus, homem levantado pela vontade de Deus, ele também vai perder para Satanás quando ele estava no tempo em que Uzei ia para a guerra. Ele perde para Satanás como ele estava andando no terraço à tarde, em tempo que Uzei ia para a guerra. Davi ele vai se atentar a uma mulher de Urias, Betsaba, e ele perde para Satanás no desejo carnal dele. Acabe sendo o rei também, levantado por Deus, ele pede para Satanás quando foi submisso a Jezabel, que foi servo de Baal, e levando o povo hebreu também à idolatria e à infidelidade de Deus. Salomão também vai perder para Satanás, sendo o homem mais sábio que Deus levantou. Ele perde para Satanás quando ele tinha 700 princesas e 300 concubinas, e esse foi o motivo dele ter desviado o coração. Como outros homens que perderam para Satanás, como Nabucodonosor, sendo orgulhoso, e entre outros. A humanidade atualmente tem perdido para Satanás, família tem sido destruído. O nosso maior adversário, ao qual Satanás tem cefado vidas, cefado almas. A gente entra nos presídios, nos hospitais, nas ruas e podemos ver o estado ao qual vivemos nos últimos dias, que Satanás não tem brincado, meus amados irmãos. Por exemplo, uma das formas de a gente vencer Satanás é o que o apóstolo Tiago vai dizer no seu capítulo número 4, versículo de número 7, ao qual ele vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só podemos resistir ao diabo e ele fugir de nós, que é a promessa
quando a gente se sujeita, se submete a Deus, quando a gente busca a Deus com humildade e reconhece que somos fracos, e quando a gente se sujeita a Deus, a gente consegue então resistir ao diabo, e assim cumpre a promessa que ele vai fugir de nós. Como também vai dizer em 1 Pedro, capítulo número 5, no seu versículo de número 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A gente vê que Pedro ele vai dizer para nós ser sábio, sóbrio, vigilante, porque o nosso adversário ele anda ao derredor. E é interessante a análise que Pedro vai trazer sobre Satanás, que ele anda ao nosso derredor. Imagina Satanás agora andando ao seu derredor, porque ao redor aos anjos acampados sobre aquele que o teme, mas ao derredor Satanás buscando a quem possa tragar e bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em Apocalipse, no seu capítulo de número 12, no seu versículo de número 12, vai dizer que pelo que alegrai vós, ó céu, e vós que habita, ai de vós os que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, ou grande glória, ou grande indignação, ou grande fúria, ou grande ódio, sabendo que já tem pouco tempo. A gente vê que Satanás ele foi lançado na terra, e ele sabe também que já está condenado, para ele não tem jeito de misericórdia diante de Deus. Por isso que eu enfatizo isso, que eu e você, a gente tem a oportunidade de mudar nosso conceito de vida, nossa prática de vida, o nosso caminho, porque para nós ainda há misericórdia, ainda a porta da graça está aberta. Mas note isso em Apocalipse 12:12, que Satanás, sendo expulso do céu, ele já está condenado e sabe que tem pouco tempo. E ele tem grande fúria de nós, seres humanos, que são a semelhança e a imagem de Deus. E por isso que Satanás ele destrói família, destrói casamento, destrói jovens e usa diversas formas e trabalhos para destruir a humanidade, porque ele tem pouco tempo, já está condenado e tem grande ódio do ser humano, a qual é a imagem de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo de número, se não salvo engano, 14, a Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer assim que Satanás não é se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás ele se disfarça de anjo de luz. Não é mistério que seus próprios ministros se disfarçam de ministro da justiça. Porque o que tem acontecido é que há muitos falsos mestres, falsos profetas, a qual Paulo vai dizer para o jovem Timóteo que nos últimos dias não suportaria santa doutrina, o santo ensino, tendo comichão, coceira nos ouvidos e amotorando para si doutores conforme sua própria concupiscência, seu próprio desejo, ouvindo aquilo que agrada e não ouvindo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E se a gente vê isso, que Satanás tem levantado os deles, Satanás tem levantado homens, tem levantado mulheres para escandalizar o evangelho, para pregar heresia, para pregar aquilo que as almas querem ouvir sobre o mundo e não aquilo que leva ao céu, que é a palavra de Deus. E sobre isso, sabendo disso, sobre essas informações a qual Satanás tem grande ódio da gente, tem grande fúria, tem pouco tempo, a gente vai aprender com Jesus sobre como vencer a tentação proposta por ele Satanás, como vencer esses obstáculos, essa batalha que é insana, essa batalha que é constante, intensa, a todo momento. Sabemos que é uma batalha espiritual, como Paulo revela em Efésios, capítulo número 6, a qual Paulo vai dizer: não temais, irmãos meus, mas fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, já enfatizando que a nossa luta não é contra a esposa ou contra o marido, contra os pais, contra o patrão, o funcionário, não é contra a vizinhança, mas sim uma batalha espiritual contra Satanás, contra os principados, as potestades, as hostes da maldade, os príncipes das trevas. E para vencer Satanás, a gente tem que revestir
de toda a armadura de Deus. É uma armadura espiritual, ferramentas espirituais para vencer o nosso adversário. A palavra do Senhor vai dizer que Satanás, ele vai tentar Jesus Cristo. E Jesus é o único que venceu Satanás, a qual os homens que fomos citando aqui, que citamos, perderam para Satanás. Adão, que estava no jardim do Éden, perdeu para Satanás. Davi, o homem segundo o coração de Deus, perdeu para Satanás. Mas o nosso Cristo, ele venceu e nos ensina como vencer o nosso maior inimigo, o nosso maior adversário, a qual tem pouco tempo. E a gente vê que Jesus, estando no deserto, tendo jejuado, estando com fome, Jesus que ele veio como 100% Deus e 100% homem. 100% Deus, ele curou, 100% Deus, ele andou sobre as águas, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, sendo Deus. Mas como homem, Jesus ele teve sono, ele teve fome, ele teve as mesmas limitações como nós como homem, mas como Deus divino que era, ele estava na mesma natureza 100% Deus e na mesma natureza 100% homem. E Jesus ele vai vencer Satanás. Satanás chega a tentar, a acusar, a tentar Jesus, dizendo: se você é filho de Deus, prova que você é filho de Deus e transforma essas pedras em pães. É interessante notar que Jesus ele não vai se submeter à vontade, o desejo de Satanás, mas sim Jesus ele vai usar a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Por isso, a primeira ferramenta, a primeira arma a enfatizar nessa mensagem é que Jesus ele vai usar a palavra de Deus, a espada do Espírito Santo, para vencer as tentações, as propostas de Satanás. Jesus ele vai dizer que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus como homem ele estava carente. Carente significa necessidade de algo. A necessidade de Jesus era a necessidade de comida, de alimento, de pão. Então Satanás vai usar essa necessidade para tentar Jesus. Satanás ele vê, ele observa, ele vê a nossa necessidade humana e usa. Ele propõe uma tentação naquilo que nós precisamos temporariamente, porque o pão é temporal. E Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem. Você precisa do pão, do alimento? Precisa, mas nem só disso você vai viver, oh glória. Mas sim de toda a palavra de Deus. Toda palavra de Deus a gente precisa, necessita para viver. Interessante notar que a gente é um espírito, somos alma, espírito e corpo, morando dentro de um corpo. E o que a gente precisa para alimentar o nosso espírito é da palavra de Deus. O corpo físico a gente alimenta com alimento físico, com alimento da matéria, da terra. Mas para alimentar nossa alma é somente pela palavra de Deus, é através da palavra, da oração e adoração ao nosso Deus. É interessante notar que também há um grande vazio no ser humano, a qual não pode ser preenchido por dinheiro, por homem, por mulher, por filho, por família, por nada nesse mundo. Somente Deus pode preencher o vazio que existe em cada criatura. Há um vazio do tamanho de Deus em cada coração, em cada vida, em cada alma. No versículo de número 5, Satanás perdeu a primeira tentação. Jesus ele vence com a palavra de Deus. E na segunda, no versículo de número 5, acompanhe comigo. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeça em alguma pedra. Satanás ele vai usar o Salmo 91, versículo de número 11. A gente vê que o nosso maior adversário, ele conhece a palavra de Deus, mas porém não se firmou na palavra de Deus. Ele conhece a verdade, mas não se firmou na verdade. Ele fala da palavra de Deus, mas ele não vive a palavra de Deus. É interessante notar que Jesus que vive, que fala da palavra de Deus, ele vence Satanás porque ele vive, ele é a palavra de Deus. Então, para a gente vencer Satanás, a segunda arma é viver, praticar a palavra de Deus. Satanás ele usa
a palavra de Deus. Ele cita a palavra de Deus para tentar Jesus a pecar contra Deus. Mas Jesus sabia da interpretação correta dessa palavra e ele vai usar de novo, novamente, a espada do Espírito Santo, a qual é a palavra de Deus. Jesus vai dizer no verso de número 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás, então, vendo que Jesus venceu mais uma vez, leva Jesus para ser tentado no monte muito alto e mostra, agora essa é a pior tentação, Satanás ele vai mostrar toda a riqueza desse mundo, todos os reinos desse mundo, todas as propostas que o ser humano pode, talvez a natureza humana almejar, todos os prazeres, todos os recursos desse mundo, e vai tentar Cristo, o nosso Senhor, e vai dizer, tudo isso eu te dou, Jesus, porque foi me dado. Como que foi dado para Satanás todo o reino do mundo? A própria humanidade, lá desde Adão, deu para Satanás tudo isso. Quando Satanás ele vence Adão, todo esse reino pertenceu ao príncipe desse mundo, a qual é Satanás. Por isso que todas as coisas é influenciado por ele. E Jesus ele vai vencer Satanás, dizendo, vai-te Satanás, porque está escrito. Ó, de novo Jesus vai usar a espada do Espírito Santo. Jesus vai se submeter à palavra de Deus e não à vontade temporária do ser humano, a qual é o reino dessa terra, a qual é o mundo, o prazer momentâneo dessa terra. E Jesus vai dizer, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Interessante notar, meu amado irmão, que Satanás ele perde para Jesus nessas 3 propostas de tentação. Ele vai perder para Jesus porque Jesus ele se submete à palavra de Deus. Jesus ele vence Satanás pelo poder da palavra, pelo poder da obediência. E sobre essas armas que Jesus nos ensina, a primeira coisa é que Jesus ele foi conduzido para o deserto porque estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ele vence Satanás no deserto. Cheio do Espírito Santo, Jesus ele vence Satanás. A segunda coisa que Jesus vai usar para vencer Satanás é a obediência a Deus, obediência à palavra de Deus, submisso à palavra de Deus. Jesus ele vence Satanás no deserto porque estava cheio do Espírito Santo, porque ele usou, falou e viveu, praticou, obedeceu a palavra de Deus. Jesus também ele estava jejuando. O jejum é uma arma muito forte, é uma ferramenta poderosa para modificar a nossa obra, a nossa natureza carnal. E Jesus ele vence Satanás porque ele estava no jejum. E no jejum, tendo jejuado 40 dias, ele vence Satanás também usando essa ferramenta. Ele se alimenta daquilo que é espiritual porque ele tinha fome de Deus e deixa o alimento momentâneo, o pão momentâneo para se alimentar daquilo que é espiritual. Jesus ele também ele vai vencer Satanás porque ele sabia o propósito que ele estava aqui na terra, e o propósito era esse: salvar a minha alma, salvar a sua alma, morrer por nós pecadores, a qual nós muito tempo tinha perdido para Satanás. Muito tempo. Paulo vai dizer que nós já era cego pelo Deus desse século, mas todavia veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a condição, e nos dá a graça para vencer o nosso maior adversário, ao qual é Satanás. E para vencer o nosso maior adversário, que é Satanás, é nós andar pela porta estreita, é nós ser conduzido pelo Espírito Santo,
é nós se encher do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, ser cheio do Espírito Santo. A segunda coisa é nós se revestir da armadura de Deus, que está em Efésios, capítulo número 6, se fortalecer de Deus, se fortificar na força do poder de Deus, e nós se submeter totalmente, completamente à palavra de Deus. Escuta aquela instrução que Deus falou para José. Ei José, medita na minha palavra de dia e de noite, para que você seja próspero, bem-sucedido em todo o seu caminho, em toda a sua obra, em todo o seu propósito de existência, de vida, para a gente ser próximo na nossa carreira espiritual, a qual é proposta por Deus. Temos que meditar na palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, examinar as escrituras, porque ela testifica de Cristo, oh glória. Assim vamos vencer o nosso adversário, a qual está ao nosso derredor. Meus amados irmãos, essas são as ferramentas para vencer as tentações. Essas ferramentas são as armas que Cristo usou, é as armas que Paulo usou, é as armas que Pedro, que João, que Daniel, que todos os homens santos de Deus usaram para vencer Satanás. É se submeter à palavra de Deus, é obedecer à palavra de Deus, e é vencer a tentação dizendo não ao diabo, dizendo não ao nosso adversário, ao qual anda como leão buscando a quem possa devorar. A gente vence Satanás, ele tem pouco tempo e a gente também tem pouco tempo, só que a gente somos peregrino, somos forasteiro e estamos aqui de passagem. Logo, logo a gente vai voltar, vamos reinar com Cristo para todo sempre. A tentação, ela é momentânea, o pecado é momentâneo, mas todavia a palavra de Deus permanece para sempre. Mas todavia a eternidade é para sempre. Então não vale a pena a gente se deixar levar pela sedução de Satanás. Não vale a pena a gente nos deixar se levar pelos desejos da carne, para que assim a gente perece. Não vale a pena a gente se submeter aos desejos de Satanás, se afastando de Deus, desagradando a Deus e perdendo a nossa identidade de filho, manchando as nossas vestes espirituais. Em Apocalipse 22 vai dizer que bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito de comer do fruto da árvore da vida e entrar no reino de Deus. Bem-aventurados que lavam a veste no sangue de Jesus Cristo, as nossas vestes espirituais. Ainda hoje, ainda nesse exato momento, ainda agora, há a oportunidade para a gente se arrepender, a oportunidade da gente recomeçar pelo poder do Espírito Santo.